A internet é um lugar perigoso. Nela você pode obter grandes ganhos ou pode se perder em seus imensos labirintos de conteúdo. Como um pode consumir esse conteúdo sem que por ele seja consumido? A grande luta de hoje não é por ter acesso à informação, mas sim de saber como usá-la. Ninguém nunca sabe quando um pode ser infectado por ideias que não estão interessadas no seu bem. Nem toda informação é por nós percebida. Há todo um tsunami de informações que nosso corpo recebe e que apenas uma pequena fração é percebida por nós. O fator inibitório de informação é basicamente o principal fator por trás da percepção. Isto acontece por razões de economia energética no corpo, mas também por eficiência no processamento de informação no cérebro, pois algumas informações são mais relevantes do que outras, e esta relevância foi delineada após anos e anos de evolução. Para se adaptar a um ambiente caótico de informações, nosso corpo aprende a filtrar as informações relevantes para suas necessidades e criamos comportamentos automáticos a partir disto. Isto não quer dizer que estes comportamentos sejam inconscientes, mas apenas significam que eles operam debaixo do nosso radar. Por exemplo, você ficará consciente do ritmo de sua respiração só porque eu a mencionei. A respiração não é uma ação inconsciente, ela é uma ação autônoma. Estas ações automáticas foram definidas pelo psiquiatra Pierre Janet como sendo subconscientes, ou seja, não são isentas de conteúdo psicológico e nem são parte do foco da consciência, e elas operam em seu próprio nível de dissociação da consciência. Entender a dissociação é a chave para entender esta aula. A dissociação é o que permite que prestemos atenção neste vídeo sem ter que prestar atenção em todos os outros detalhes de nossa percepção. Basicamente, a percepção é marcada principalmente pelo fator inibitório de informações que chegam até nós. Estas ações automáticas foram adquiridas em algum momento, e elas são preservadas na memória para otimizar a adaptação do organismo. Ou seja, se o organismo guardou aquela informação, é porque ela é importante para a sua sobrevivência. E isto é válido para ações mais básicas como a respiração ou até mesmo o ato de sentar ou andar. As pessoas possuem padrões de respiração e padrões de posições para sentar ou andar. Assim, a psicologia convencionou chamar estes comportamentos automáticos de complexos, pois eles possuem um padrão e, embora sejam automáticos, eles não são inevitáveis, como a palavra pode levar a crer. Então, o nome de complexo foi o nome escolhido para esse tipo de ação autônoma. Se eu utilizar termos da terapia cognitiva comportamental para identificar os complexos, então estaríamos falando de pensamentos automáticos, pensamentos invasivos ou ideias supervalorizadas. Nos termos psicanalíticos, nós temos termos semelhantes como a histeria, a qual é marcada principalmente por uma partição de consciência, atos falhos ou lapsos de memória. O complexo foi formado em algum momento no passado, como eu já mencionei anteriormente, e ele se manterá de acordo com o estado de mente que a originou. Por exemplo, um soldado com estresse pós-traumático se sentirá como se estivesse numa batalha, pois o complexo foi formado num contexto bastante específico e com um estado de mente específico. O retrato de quem você foi no momento de gestação deste complexo é o retrato que permanecerá toda vez que ele for ativo. Este retrato é dividido em 3 níveis: o emocional, o social e o cognitivo. Estes 3 níveis nada mais são do que o entendimento holístico do que é o ser humano, um ser biopsicossocial. Até aqui vimos que a mente possui um filtro de informações e que nem toda informação é necessariamente percebida de maneira imediata e que muitas são relegadas à autonomia dos complexos para melhor otimizarem a nossa ação no mundo.
Para melhor entender a natureza dos complexos e sua ação subconsciente, devemos entender o quão conscientes os complexos são. Porque sim, eles possuem seu próprio nível de consciência primitiva e são capazes de agir e interagir com o meio sem que percebamos. Segundo os neurocientistas Mark Solms e Jaak Panksepp, a base da consciência está nos sentimentos. Há uma teoria vigente na neurociência que postula a consciência como centrada no lobo frontal. Esta teoria, que coloca a consciência como centrada no córtex pré-frontal, é geralmente conhecida como Global Workspace, ou oficina global, onde lá todas as informações são reunidas e trabalhadas conscientemente. Porém, em anos recentes, têm surgido várias evidências que provam o contrário, como os casos trazidos pelo professor Mark Solms e também pelo professor Damasio e outros. A evidência mais famosa que fala de uma consciência sem percepção é a do blind sight, onde o cego por dano cerebral, ou seja, um cara que tem os olhos preservados, mas que não consegue ver por um problema no cérebro, consegue ver e desviar de obstáculos sem consciência disto. Ao perguntado se ele andou em linha reta, ele diz que sim, mas está claro nesses experimentos que algo nele está enxergando. E em seguida tem um comentário de Mark Solms falando sobre pessoas com hidrocefalia, mas que no entanto preservam um grau de consciência. O fato do córtex estar essencialmente ausente nestes casos prova de maneira inequívoca que a consciência afetiva é gerada e sentida subcorticalmente. A consciência afetiva não depende do fornecimento de memória de trabalho, com informações subcorticais inconscientes que só então são rotuladas como emoções. É uma função intrínseca das regiões inferiores do cérebro. Eu não vou entrar demasiadamente no assunto de consciência, pois este não é o assunto do vídeo. O problema da consciência é um assunto vasto e que aqui eu apenas delineei o suficiente para mostrar que há tipos diferentes de consciência agindo no cérebro e que o senso de eu é preservado mesmo naqueles com algum dano cerebral. Tudo o que quero que você se lembre é de que a consciência surge das partes mais profundas do cérebro e ela é essencialmente emocional, ou seja, nossas emoções são conscientes e interagem conosco e com o meio. Não existe nenhum afeto inconsciente. Segundo o professor Mark Solms, o afeto é uma forma de homeostase estendida, onde o organismo pode agir em situações desconhecidas de forma a sentir o seu caminho para fora do problema. O afastar-se da zona ideal de equilíbrio é visto como desprazeroso, e o voltar para esta zona é visto como prazeroso. Daí, o afeto tem um valor associado a ele como sendo bom ou ruim, e também há uma qualidade a ele associado, pois temos diferentes tipos de afeto como sono, fome, raiva, tristeza e outras tendências inatas. E como vimos em exemplos anteriores, especialmente no caso do blind sight, estes afetos podem ser expressos sem a nossa percepção imediata, de forma a manter o organismo em equilíbrio. Particularmente eu acho o assunto sobre complexos deveras fascinante. A possibilidade de estudos acerca dos complexos que compõem as pessoas é muito rica e instigante. Para você ter uma ideia, olha só esta definição que encontrei acerca dos complexos. Complexos são psiques estilhaçadas. A etiologia de sua origem é frequentemente um trauma, um choque emocional ou algo semelhante, que separa uma parte da psique. E, baseado nestes conceitos da psicologia profunda, Jordan Peterson também disse o seguinte: pessoas não têm ideias, ideias têm pessoas. Complexos são, ao meu ver, análogas ao que por muito tempo convencionou-se chamar de gênio, daimon ou espírito. Nossa mente é povoada por estas pequenas criaturas que ditam nosso comportamento de maneiras sutis ou escandalosas. Eu gostaria de falar mais a respeito deste assunto em si, mas eu deixarei para abordar a riqueza deste assunto em outros vídeos. Assim, voltando à divisão emocional, social e cognitiva que corresponde à divisão biopsicossocial do ser humano, nós temos um filtro de informações cuja a natureza da informação é processada em um destes três níveis. Como podem ver,
Não há nada que esteja no social que também não esteja no emocional, e não há nada que esteja no cognitivo que também não esteja no social e no emocional. Quando informações de cunho emocional, social ou cognitivo chegam até nós, estas informações são automaticamente relegadas à sua respectiva hierarquia de processamento informacional. Toda informação relevante afetivamente, que é basicamente a definição de complexo, possui estes 3 níveis de manifestação simultâneos. Porém, se você está achando este vídeo complicado de entender, pode deixar que eu vou deixar ele ainda mais complicado, pois eu quero que você se atenha a outro conceito, a do corpo estendido. Veja, a nossa mente e a nossa personalidade não está restrita à nossa cabeça e muito menos ao nosso corpo. Na verdade, ela se expande e engloba o meio através de artefatos e símbolos. Isto acontece porque nós temos a percepção esteroceptiva, que está subordinada à parte verde deste gráfico. É por causa desta camada que podemos projetar nossos corpos a objetos inanimados e sentir desconforto quando vemos o protagonista de um filme se dando mal. Esta camada evoluiu da percepção interoceptiva emocional da camada vermelha, de modo a otimizar a sua ação homeostática com padrões de aprendizado mais sofisticados e voltados a objetos e ao meio. Portanto, a extensão de nosso corpo serve, em última análise, ao equilíbrio emocional, embora esta camada também possua sua própria qualidade de consciência e suas próprias leis. Assim, a camada vermelha está responsável por gerar estados internos e a camada verde gera objetos de consciência para a nossa interação e manipulação. Enquanto a camada vermelha é responsável pela fonte de consciência e de subjetividade, pois é ela que sente o que está acontecendo, a camada verde é responsável por métodos de interação com os objetos de interesse. Por último, nós temos a camada azul, que é o pensar sobre o pensar, a relação de si com os outros objetos, e tem responsabilidade de processamento mais abstrato da informação. Estes 3 níveis podem ser divididos nos 3 sujeitos gramaticais, primeira, segunda e terceira pessoa: o eu, o tu e objeto, e o eles. Entender as pessoas gramaticais é bem útil para entender estas 3 camadas. A primeira pessoa não é abstrata, ela é a manifestação individual concreta. A segunda pessoa não é abstrata e nem concreta, mas pode ser definida como interativa, onde ambos os objetos se influenciam. Já o terceiro é abstrato, e o sujeito de quem se fala pode sequer estar presente. O complexo age nestes 3 níveis simultâneos, possuindo uma representação emocional, uma expressão social e uma representação mental ou retórica de autovalidação deste mesmo complexo. A chave para entender o que são vírus mentais é entender como eles atuam nestes 3 níveis simultaneamente. Voltando à questão do corpo estendido, nós podemos ser literalmente infectados por ideias alheias que podem nos atrapalhar. Isto acontece por causa da camada verde, a camada da segunda pessoa, que se relaciona com objetos, temas de desejo e pessoas. O raciocínio é bastante simples. Se algo ou alguém conseguiu resolver aquele problema, então irei imitá-lo. Quanto mais inferior a pessoa se sentir mediante um problema que a angustia, tanto mais ela se tornará suscetível à infecção de ideias que prometem resolver aquele problema, ainda que de forma superficial. Já a última camada, a camada azul, ao invés de combater as ideias e o sentido que chegam delas, ela pode ser cooptada pela camada verde e vermelha, de modo a pensar sempre na retórica daquele complexo. Isto fica bem evidenciado em vícios, onde a retórica do complexo acaba prevalecendo para que o indivíduo procure novidades naquele vício ou justifique-o de alguma maneira aparentemente racional. Assim, se você quiser identificar um vírus mental, você deve olhar para os seguintes critérios. Ele se mostra como urgente, ele sequestra os recursos do nosso corpo e atrapalha com objetivos de longo prazo, e ele se ativa em momentos inadequados
Como, por exemplo, o soldado com estresse pós-traumático ficar muito assustado porque ele escutou fogos de artifício. Outro exemplo acerca deste terceiro critério é de quando ele se mostra numa atitude profundamente neurótica, numa atitude de tudo ou nada, onde apenas aquele objetivo importa e não existe nenhum outro caminho ou solução para o problema senão aquele percebido pelo complexo. E um último critério, mas que não é necessariamente parte desse conjunto, é o seguinte: ele geralmente está associado à sensação de tristeza, medo, pânico ou raiva. Eu reconheço, no entanto, que estes critérios que eu dei acerca de um vírus mental ou de uma ideia patológica não são muito boas, mas é a melhor definição que consigo ter no momento. O próprio Jung falou que os complexos não são necessariamente patológicos e que o que define a sua patologia está no seu efeito. Complexos, quando ativos, podem destruir a identidade prévia do indivíduo, tornando uma pessoa diferente do seu funcionamento corriqueiro. Um complexo não vai agir modificando toda a rotina do indivíduo e sua personalidade. Na maioria das vezes, ele se mostra como algo irritante e intrusivo que atrapalha nosso funcionamento normal, nosso padrão de humor e nos torna pessoas um pouco diferentes do que somos geralmente. Ele nos captura de momento a momento porque ele está tentando saciar o objetivo no qual ele foi criado e irá se ativar mediante os gatilhos que ele consegue captar no seu dia a dia. Toda neurose é causada por complexos, mas nem todo complexo torna o indivíduo neurótico. Por isso, da próxima vez que você se ver agindo de uma forma diferente do corriqueiro ou engajando em automatismos e hábitos irritantes, pergunte-se se você não foi infectado por influência de alguém ou alguma coisa. Mas e aí? Você se lembrou de fazer isso aqui? Então, será que algum complexo tentou roubar a sua atenção enquanto você estava assistindo o vídeo? Coloque sua experiência nos comentários. Este ainda é um canal pequeno e eu leio todos os comentários que vocês botam aqui.